E aí, galera, vamos dar agora continuidade ao nosso conhecimento sobre anatomia. Meu nome é Enzo Estudas, eu sou monitor de LMF2 e a gente vai falar agora sobre a segunda semana do oitavo módulo, certo? Que é a semana que se refere sobre morfologia do tórax. Eu sou monitorado pela professora Caroline Ribeiro e eu estudo na Universidade de Fortaleza. Os objetivos dessa semana. A gente vai tentar conceituar o tórax, a parede torácica e a cavidade torácica, identificar os componentes da caixa torácica, assim como identificar os músculos da parede torácica e compreender e estabelecer correlações funcionais entre a parede torácica, cavidade pleural e órgãos do sistema respiratório. Os conceitos iniciais. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o tórax, né? Então, primeiro a gente precisa conceituar o que seria o tórax. O tórax é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdômen. Enquanto cavidade torácica seria um espaço, quando a gente pensa em cavidade, a gente pensa em espaço, delimitada pela parede torácica, certo? E esse espaço, que é a cavidade torácica, ele é dividido em cavidades pulmonares esquerda e direita, e o mediastino, que o mediastino é justamente o espaço que está entre os dois pulmões. É importante a gente pensar que dentro do mediastino está o coração, e nas cavidades pulmonares, como eu falei, estão os pulmões, né? Então, a gente pode ver que a parede torácica tem uma função extremamente fundamental no nosso corpo, que é proteger essas vísceras, que são fundamentais para o nosso corpo, como o coração e o pulmão. A parede torácica, por sua vez, é formada pela caixa torácica, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre quais são seus componentes, assim como por músculos intercostais, pele e tela subcutânea, certo? Agora um pouquinho, a gente pode já começar conceituando caixa torácica, já que a gente acabou de falar. Ela é formada por componentes ósseo-cartilaginosos, ou seja, ossos e cartilagens, formada pelo externo, as cartilagens as cartilagens esternocostais, certo? Que ligam o externo às costelas, as próprias costelas e as vértebras, certo? Então, esses são os componentes da caixa torácica. Enquanto o tórax ele é dividido em abertura superior e inferior. A abertura superior do tórax vai compreender a primeira vértebra torácica, a primeira costela, o primeiro par de costelas torácicas, as primeiras articulações esternocostais e a margem superior do manúbrio esternal, certo? O manúbrio é essa parte aqui do externo. A abertura inferior do tórax a gente delimita como a última vértebra torácica, que seria a 12ª, a 12ª costela torácica, a articulação esternocostal da 19ª, 8ª e 7ª, como vocês podem ver aqui, e a articulação chifo-esternal, que é a articulação entre o apêndice tifoide e o externo, certo? Dando continuidade. Um pouquinho agora sobre as vértebras torácicas. As vértebras torácicas vão ter esses componentes aqui, ó. Corpo, processo transverso, certo? Processo espinhoso, que vai ser importante para a gente conseguir diferenciar as vértebras da torácica, da cervical e da lombar. A lâmina, que é uma parte mais posterior aqui da vértebra. As fóveas costais, que é dividida em superior, inferior e transversa, que vai ser justamente onde as costelas vão se inserir. A cabeça da costela vai se inserir na fóvea costal superior e o colo vai se inserir, o tubérculo, perdão, vai se inserir na fóvea costal transversa. E o pedículo, que é essa região aqui que vai unir o processo espinhoso ao corpo. As vértebras vão ser divididas em típicas e atípicas, certo? As típicas vão compreender da 2ª até a 10ª. E a primeira e a última, no caso, T1 e T12, vão ser vértebras de transição, serão atípicas. Por quê? Porque elas têm características que se assemelham aos que elas estão mais próximos. Então, a T1 vai se assemelhar mais a uma vértebra cervical e a T12 vai se assemelhar mais a uma vértebra lombar, certo? E o que diferencia as vértebras torácica, lombar e cervical? As vértebras cervicais, elas têm um processo espinhoso bífido. Então, esse processo espinhoso aqui, vai ser bífido, né? Vão ser 2 processos espinhosos, assim, ele vai se dividir em 2, certo? E as vértebras lombares?
esse processo espinhoso aqui, ele se projeta mais superiormente. Então ele é mais horizontal, né? Ele é menos verticalizado, ele é mais horizontalizado, certo? Por isso que a vértebra torácica ela pode se assemelhar mais a uma girafa, por conta do processo espinhoso mais verticalizado. Enquanto a vértebra lombar vai se assemelhar mais a um alce, por conta do processo espinhoso que é mais horizontalizado, certo? E, além disso, a 11ª vértebra, que ela só vai ter um par de fóveas costais, certo? Ao invés de ter 2 pares, ela só vai ter um par de fóveas costais, certo? É interessante também, botei aqui um exemplo para a gente falar, sobre as primeiras costelas, as primeiras vértebras, que elas vão ter também componentes bastante diferentes, como o Atlas, que tem esse nome porque o deus grego, o Atlas, era o deus que segurava o mundo nas costas, e Atlas, esse mundo que seria segurado nas costas vai ser justamente a nossa cabeça. Então, o Atlas é a vértebra que sustenta, em tese, nosso corpo, né? Nosso corpo não, nossa cabeça. Então, por isso que ela tem esse nome. E ela vai ter essa porção aqui, ó, que é o processo denticulado, porque ele vai se inserir justamente no dente, que é uma porção do axis, que é a nossa segunda vértebra, certo? Então, nós temos o que diferencia o Atlas e o axis das outras nossas... na verdade, o que diferencia o Atlas e o axis das próprias vértebras cervicais, né? Já que elas são 2 tipos de vértebras cervicais. A primeira vértebra cervical, a gente pode ver que ela não tem corpo, né? Além da faceta denticulada, né? Como eu já tinha dito. Processo denticulado. Faceta denticulada, é isso mesmo. E esse aqui é o processo odontoide, ou então dente, né? Isso é também o que vai diferenciar a C2, né? A gente já pode ver que ela tem um corpo, né? Enquanto a C1 não tem. E ela tem esse processo aqui chamado processo odontoide, que é o que vai diferenciar ela das demais cervicais, certo? Fala agora também das costelas. Ela vai ter também aquela denominação de típica e atípica, que eu vou falar posteriormente, mas ela vai ter essa classificação diferente também, de verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras vai compreender da primeira até a 7ª, porque elas se ligam diretamente no externo, certo? Enquanto a 8ª até a 10ª, como a gente pôde ver, elas são falsas. Por quê? Porque elas se inserem por meio da mesma articulação. A 8ª, a 9ª e a 10ª se inserem por meio da mesma articulação. Tudo bem? Então, por isso elas são denominadas de falsa. Enquanto as flutuantes, elas não se inserem de forma alguma no externo. Certo? E agora outros componentes também das costelas. As costelas vão ter corpo, certo? Colo, que é essa porção daqui, certo? É o seguinte, o colo ele vai subdividir, o colo é uma região, certo? Mas que ela vai dividir em cabeça e em corpo, certo? Ângulo, essa porção aqui, a cabeça eu já disse, e o tubérculo, ela vai estar dentro do colo, certo? Seria mais ou menos essa porção aqui, tudo bem? Vamos falar agora sobre as costelas, né? Continuar. As costelas, a primeira costela também vai ter daquela denominação de típica e atípica, né? E as típicas vão ser da 3ª até a 9ª, que vai ter aqueles componentes que eu já havia citado para vocês. E o que vai diferenciar as outras costelas? As que não são típicas. A primeira costela, ela vai ter uma face articular somente, já que ela não vai se inserir em mais de uma vértebra, e vão ter 2 sulcos transversos, que são justamente onde vão passar os vasos subclávios, certo? Além disso, vai ter um tubérculo do músculo escaleno anterior. O músculo escaleno anterior, então, vai se inserir na primeira costela, certo? Então, a gente pode ver aqui na imagem, né, que a gente tem justamente o tubérculo do músculo escaleno anterior, que é o que vai diferenciar, e o suco da via subclávia, que é onde eu digo que são os sucos transversais, certo? Além disso, o que torna a costela 2, a segunda costela, atípica? Ela vai ter a tuberosidade do músculo escaleno anterior.
Vocês já viram no módulo passado como era o músculo serrátil anterior. E aqui a gente vai ver que ele vai se inserir na segunda costela, certo? Além disso, as costelas da 10ª até a 12ª, ela só vai ter uma face articular, certo? Enquanto a costela, a 11ª e a 12ª, as duas últimas, não vão ter nem colo e nem tubérculo. Então vai ser só a cabeça e só o corpo, certo? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o externo, né? O externo vai ser dividido em 3 porções: o manúbrio, o corpo e o apêndice tifoide. E essas porções, entre elas, vão ter algumas articulações. Entre o manúbrio e o corpo, a gente vai ter uma articulação chamada sínfise manúbrio external, certo? Que essa articulação, inclusive, a gente consegue palpar, que seria o ângulo de Louis, certo? Que é muito importante na semiologia, para a contagem das costelas. Além disso, a gente vai ter a incisura jugular, a incisura clavicular, que é onde se insere a clavícula, e outra articulação chamada articulação xifoexternal, que eu já havia dito, que ela é delimitação da abertura inferior do tórax, certo? Um pouquinho agora sobre os movimentos torácicos. A gente vai ter o movimento em braço de bomba d'água e o movimento em alço de balde. O movimento em braço de bomba d'água, ele é um movimento que é realizado pelas costelas superiores, assim como pelo externo. Então, ele basicamente, aumenta, as costelas vão conseguem ir um pouquinho para frente. Esses movimentos conseguem ser feitos justamente pela presença das articulações. Se fossem ossos tocando em ossos, os ossos não iam conseguir, obviamente, se movimentar. Então, essas articulações conseguem promover essa movimentação com que os ossos abram mais espaço, para que haja uma amplitude maior de movimento, de expansão do nosso tórax, certo? Então, esse movimento de braço de bomba d'água, ele é realizado pelas costelas superiores e pelo externo, e ele aumenta o diâmetro anterior-posteriormente, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. O diâmetro está aumentado anterior-posteriormente, certo? Já o movimento em alço de balde, que seria esse movimento aqui, ele é aumentado mais transversalmente, ó. O diâmetro aqui é bem menor do que o diâmetro aqui, como a gente pode ver nessa imagem. O diâmetro é aumentado lateralmente, transversalmente, certo? E ele é realizado pelas costelas inferiores, tudo bem? A gente pode ver que esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Então, o diâmetro é aumentado tanto anterior-posteriormente como lateralmente. Um pouquinho agora sobre os músculos da parede torácica. Nós vamos ter os músculos intercostais externos, que tem sentido de mão no bolso, certo? Bote sua mão no seu bolso aí. O sentido da fibra desse músculo está nesse sentido da sua mão. Enquanto os intercostais internos têm sentido de mão no coração. Bote sua mão no coração. O músculo intercostal interno tem esse sentido. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a função de cada um desses músculos. Mas o subcostal também tem uma função parecida com o intercostal interno, que eu vou falar daqui a pouco, a função deles. Mas o subcostal é esse aqui, ó, que liga uma costela à outra, certo? Agora também sobre o restante dos músculos da parede torácica. Nós vamos ter o transverso do tórax, que ele vai ser um músculo importante, porque ele abaixa levemente as costelas. Ele está aqui, como vocês podem ver, inserido nas cartilagens, assim como no externo, tudo bem? Nós temos os levantadores das costelas, como o nome já diz, levantam as costelas, que seriam esses músculos aqui, certo? E o serrátil posterior superior e inferior. Serrátil posterior superior e inferior, tudo bem? Esses dois músculos, eles têm até uma discussão sobre quais seriam as funções dele, mas foi visto que ele não tinha papel importante o suficiente no levantamento das costelas, que ele seria, nem no abaixamento, ele seria importante para a propriocepção. O que é a propriocepção? A gente conseguir sentir que está em pé, conseguir sentir nossos braços, nossos músculos, e ele é uma função muito importante que nem é tão debatida assim. Além disso, o peitoral maior e menor, que vocês já viram no módulo passado, também formam a parede torácica. Os músculos da inspiração e da expiração. Os músculos da inspiração, a gente pode ver que é formado pelo esternocleidomastoide, que a gente já conhece,
os 3 escalenos, anterior, médio e posterior. Então, 2 músculos do pescoço, juntamente com o diafragma, muito conhecido diafragma, né? E os intercostais externos, só que tem um asterisco. Por que o asterisco? Os intercostais externos, que são aqueles que têm a fibra de mão no bolso, até mesmo para vocês lembrarem, a mão no bolso ela está mais interna do que a mão no coração. O coração está mais para dentro do nosso corpo. Mas os intercostais externos, eles só vão agir na inspiração forçada, certo? Enquanto esses outros 3, o esternocleido, o escaleno e o diafragma, vão acontecer em todas as nossas inspirações, certo? Enquanto os músculos da expiração, o que a gente pensa? Quando o nosso pulmão aumenta de tamanho, na inspiração, de certa forma o diafragma se expande para baixo, meio que comprimindo, a gente pode dizer, bem relativizado, as vísceras abdominais. O que acontece? Os músculos abdominais vão participar justamente da expulsão desse ar. Então, eles participam na expiração. Então, a gente pode ver que os músculos da expiração serão justamente os oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno, transverso e reto. Como a gente pode ver, oblíquo externo, oblíquo interno, músculo transverso e o reto do abdômen, certo? O oblíquo interno e externo seguem a mesma regra da mão no bolso e mão no coração, certo? Interno, coração e externo, bolso, certo? Além disso, intercostais internos, mesma observação que eu fiz, só servem para expiração forçada. Um pouquinho agora sobre a inervação, a irrigação e a drenagem. A inervação é feita por 12 pares de nervos torácicos, certo? Esses nervos torácicos vão se subdividir em anteriores e posteriores. Só que o que acontece? Os anteriores, de T1 a T11, eles vão formar os nervos intercostais, certo? Que estão entre as costelas. Mas o T12 anterior vai formar o outro nervo, que se chama nervo subcostal, tudo bem? E a parte posterior desses nervos, dos nervos torácicos, eles vão inervar as articulações, os músculos mais profundos e a pele do dorso, do tórax, certo? Agora um pouquinho sobre a irrigação. A irrigação parte principalmente da parte torácica, da aorta, por meio das intercostais posteriores e da subcostal, a artéria subclávia, através da torácica interna e intercostal suprema, e a artéria axilar, através da torácica superior e da torácica lateral. Além disso, a drenagem é feita pelas vias acompanhantes dessas artérias que eu acabei de citar e pelo sistema ásgos e hemiásgos. Esse sistema ele vai recolher esse sistema ásgos e hemiásgos são veias, né, que vão recolher o sangue de todas as artérias intercostais, certo? Então é um sistema bem importante que vai drenar todas as veias intercostais, certo? Além disso, é importante a gente ver aqui nessa imagem, né, que o plexo nervoso, assim como a artéria e a veia, elas estão na margem inferior da costela. O que isso tem de importante? Quando a gente vai fazer uma drenagem torácica, a gente tem que buscar a margem superior da costela inferior. A margem superior da costela inferior. Por quê? Porque nessa porção aqui, a gente vai ter menor probabilidade de encontrar artéria, veia e nervo. Tudo bem? Então essa é a importância clínica da disposição justamente desses componentes. Certo? É basicamente isso, pessoal. As referências bibliográficas que eu usei foi o Muri, Orientado para a Clínica, e o Netter, Atlas de Anatomia Humana, e o aplicativo do eAnatomy. É isso. Muito obrigado pela atenção. Fui.